Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Aleluia. Glória a Deus. Depois sentar, amados. Era, pois, 3 dias de caminhada. 3 dias Jonas a andar para alcançar um alvo. 3 dias significa muita coisa. Amém? Significa que ele teve batalhas grandes. Mas vamos lá. Vamos lá ouvir. Por que este senhor chega a pregar esta palavra? O que aconteceu na verdade com ele? E nós vamos perceber no fim que ele, na verdade, tinha uma caminhada em que era necessário que Deus chegasse a ele, falar-lhe pela segunda vez, para fazer esse trabalho. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Este é um filho de Amitai. O nome dele é Jonas. Aleluia! E nós queremos falar da missão de Deus. Por isso eu disse logo na minha subida ao altar que hoje vamos falar da missão evangélica. Aleluia! Vamos falar da missão. Este é o Jonas, o homem que foi levantado para poder pregar a palavra. Aleluia! Para poder anunciar a boa nova. Mas este Jonas não teve o bom compromisso. Aleluia! Não teve uma caminhada excelente. Porque logo ao iniciar, quando Deus o chama para o seu ministério, ele não cumpre de forma adequada aquilo que foi incumbido. Aleluia! Ele não cumpre esse trabalho. A palavra do Senhor chega a Jonas e Deus fala para com ele: levanta-te, Jonas, vai a Nínive para pregar o evangelho. Sabe, Deus estava falando que vai para um povo que o pecado já havia subido demais. Aleluia! Deus já se irava porque o povo não vivia segundo a palavra de Deus. Quantos somos nós em dia não vivemos aquilo que Deus quer que nós vivamos na sua presença? Quantos são crentes que se fazem de crentes, mas não vivem segundo a vontade de Deus? Então, Deus disse para Jonas: vai para Nínive falar para esse povo, para que eles possam mudar da sua atitude. Significa que a ira, Deus já estava desgastado pelo pecado que era praticado naquele povo. Aleluia! Pelo pecado que estava em Nínive. Deus se irava sobre o pecado e levanta um homem. Sabe, a palavra diz: Jonas, vai para Nínive. E é uma coisa aqui que nós vamos aprender. Quando Jonas levanta para ir a Nínive, ele levanta sim, mas durante a sua caminhada não levantou para o objetivo que foi incumbido. Aleluia! Quando Jonas levanta pela primeira vez, ele não levanta para fazer aquilo que Deus o mandou. Aleluia! Mas ele levanta para poder fugir da presença de Deus. Ele levanta para poder sair da presença de Deus. Sabe, muitas pessoas levantam sim para o ministério. Aleluia. Muitas pessoas até aceitam a Cristo, mas ao longo da caminhada começam a processar coisas, começam a ouvir coisas, começam a ser enganados pelos espíritos maus e eles desviam da rota. Aleluia. Quando Jonas levanta para pregar a palavra de Deus, ele chega a casa. Ele chega a Jope, ele muda de plano. Aleluia. Amém. Aleluia, igreja. Amém. Quando ele levanta, quando chega a Jope, uma cidade linda, que também é lá onde Dorcas transforma aquela cidade em bênção para as pessoas que estavam a necessidade de algo. Aleluia. Dorcas em Jope foi uma mulher criativa. Dorcas em Jope cozinha panos para servir as mulheres viúvas. Mas é nesse lugar que quando Jonas chega naquele lugar, muda de plano. Aleluia. Para além de pagar dinheiro, para dar continuidade a Nínive, ele desvia a caminhada. Sabe, nós às vezes gastamos dinheiro para coisas que não são. Para coisas que não são planos de Deus. Aleluia. E ele quando chega,
E Job, ele desvia a caminhada para Tarso. Ele paga dinheiro para poder subir um barco, para poder subir um navio e desviar a rota, descontrazer o plano de Deus. Amado, todo homem que não obedece a palavra de Deus, ele tem consequências na vida. Aleluia. Todo homem que sai no plano de Deus, é Deus tirando pela sua vida. Você pode não ter boa caminhada, porque você não obedeceu aquilo que foram os critérios de Deus. E olha o que aconteceu para esse homem. E olha o que acontece para esse homem. Quando ele sobe o barco, quando ele paga a chapa, quando ele paga o minibus, quando ele paga o navio, aleluia, ele sobe com alguns marinheiros lá. Ele sobe com os homens que faziam os trabalhos lá. Quando ele sobe naquele lugar, Deus começa a mostrar que você não caminhou bem. E porque não caminhou bem, vou te mostrar. Aleluia. Vou te mostrar. Quem tem missão, tem a missão. E quando é missão de Deus, não se foge. Aleluia. Quando é o plano de Deus para a sua vida, mesmo que você faça o quê? Mesmo que você ande como, Deus te alinha, Deus te coloca, porque Ele tem plano para a sua vida. Aleluia. Amém. O homem sobe ali e Deus começa a fazer as suas naquele lugar. Aleluia. Na verdade, ele subiu com alguns homens e ele foi para Tarso, mas a caminhada não foi boa, porque ele não chegou lá aonde ele queria chegar. Aleluia. Ele não chegou lá, igreja, aonde ele queria chegar, aonde ele tinha plano. Deus falou com ele, Deus mostrou que ele é Deus poderoso. Aleluia. Deus mostrou que Ele é Deus onisciente, onipresente, e Ele fará das suas coisas. E quando ele sobe naquele lugar, junto aos marinheiros, já a onda começa a vibrar naquele lugar. Aleluia. O vento começa, o mar começa a girar, o mar começa a subir de contrário. E os homens que estiveram lá começam a ficar equivocados. O que está acontecendo nesse lugar? E nesse momento, Jonas estava dormindo. Aleluia. O que está acontecendo nesse lugar? O que aconteceu? Quem entrou aqui que não poderia entrar nesse lugar? Aleluia. Quem entrou aqui enquanto o lugar não era para aqui? Quando você está num lugar que não é seu, na hora o Espírito Santo revela as coisas. Aleluia. Quem entrou nesse lugar que não poderia entrar nesse lugar? Aleluia. E os homens chegam a falar por ele. O chefe daquele navio começa a falar por ele. Quem é você, afinal? De onde você vem? Qual é o seu nome? Qual é a sua origem? Qual é a sua terra? Aleluia. Amém. Mas atenção, antes desta conversa aí, os homens já tinham informação que esse homem estava fugindo de Deus. Aleluia. Amém. Os homens já tinham informação. Porque quando ele chega, ele era um diferente naquele lugar. Ele era um homem diferente naquele lugar. Por isso mesmo, antes de pagar aquele dinheiro, porque eles deveriam perguntar, para onde é que tu vais? Aleluia. Eles já sabiam quem é esse homem, mas eles perguntam a ele. E o navio já começa a ter problemas sérios de deslocação, de dar a sua frequência normal, de chegar a um limite, não chega. E daí os homens começam a lançar sorte para verem, na verdade, de onde vem este pecado, esta falha que estamos a viver neste lugar. Aleluia. De onde vem este problema que nós estamos a viver aqui no mar? Se nós descobrirmos o problema, vamos atravessar para o outro lado. Aleluia. Se nós descobrirmos o problema, vamos atravessar para outro lado. E a sorte lançada vai cair no Jonas. Aleluia. E quando cai nele, ele sente-se culpado daquilo que ele fez por ter entrado no lugar que não poderia entrar, igreja. Aleluia. Amém. Ele sente-se culpado daquele lugar. Ele sente-se despromovido naquele lugar. Porque ele estava num lugar que era um homem que provocava
o fogo. Era o homem que provocava o navio poder quebrar-se naquele lugar. Aleluia. Amém. E o navio não pode quebrar. A caminhada não pode parar de andar por causa dos homens que fazem o mal. Aleluia. O evangelho não pode ficar parado porque existem pessoas que estão a zombar o trabalho. O evangelho não pode parar de desenvolver porque existem pessoas que retardam este evangelho. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer é reconhecer que eu sou pecador, que eu já saí da linhagem, que eu já saí do princípio de Deus e converter-se para que o evangelho ande, irmão. Aleluia. Para que o evangelho caminhe, descubra a sua posição. Para que o evangelho ande, descubra o seu chamado. Se você é culpado, renuncie e se converte. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se você é culpado do progresso do evangelho, faz uma análise na sua vida. Faz um plano de oração na sua vida. Deixe que os homens caminhem no evangelho. Aleluia. Esta palavra é profética nessa manhã. Jonas descobriu sozinho que estava em um lugar inadequado para ele mesmo. Por isso ele disse: o que prefiro eu é vocês me lançarem no mar. Aleluia. O que eu prefiro para vocês é que vocês lancem-me no mar. Lancem-me no mar para ver se o barco não vai dar continuidade. Aleluia. E assim fez, os homens lançaram o barco. Lançaram o Jonas. Aleluia. Lançaram o homem. Mas tudo isso, deixa-me te falar, tudo acontece quando nós saímos da presença de Deus. Aleluia. O mal começa a aparecer no homem. Quando ele chega lá no mar, a Bíblia diz que esse é o peixe que toma conta dele. Aleluia. Quando ele chega lá no mar, quando ele é retirado daquele lugar, esse é o peixe que toma conta nele. E ele fica muito tempo ali. Ele fica dias no peixe. Aleluia. Ele fica dias no peixe. Você conhece bem essa história? Amém? Ele fica muito tempo. Mas, no momento em que ele descobre que eu não caminhei bem, ele começa a pedir oração. Ou seja, ele começa a pedir para que Deus possa lhe perdoar daquilo que ele fez. Aleluia. Ele começa a pedir perdão. Ele começa a fazer muitas orações na presença de Deus. Porque ele viu que esse Deus não se foge. E ele conhece a minha vida. E tem que ele inclina, começa a orar, começa a falar muitas palavras que poderiam agradar a Deus por sua vez. Porque esse Deus é maravilhoso, escutou a sua oração e ele saiu. Aleluia. Ele foi vomitado. Ele foi vomitado. Ele foi vomitado. Aleluia. O peixe desapareceu e ele ficou o homem. Aleluia. Porque tinha ainda uma missão para cumprir. Aqueles que têm missão para cumprir, levantem as mãos nessa manhã. Aleluia. Amém. Deus vai te tirar de onde você está nessa manhã para poder cumprir essa missão que você tem. Para você poder cumprir esse trabalho que você tem. Aleluia. Se eu tenho um trabalho de ser um evangelizador, vou dar continuidade. Aleluia. Se eu nasci para pregar o evangelho, se a minha vocação, nasci para louvar a Deus, aleluia, ainda vou fazer essas coisas. Amém. O homem foi vomitado. Quando ele é vomitado, a palavra aparece novamente para ele. Aleluia. A palavra aparece pela segunda via. E a palavra que aparece é a mesma que Deus falou no princípio. Aleluia. É a mesma palavra. Por isso, diz assim: veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela cidade grande, proclamar contra ela a mensagem que eu te... A mensagem que eu te... A mensagem que... Sabe, Deus não te pede.
Para Deus fazer seu plano contigo, não faz pedido a você. Porque Ele conhece o homem. Vai pedir, vai colocar desculpas. Vai colocar trabalhos. Vai colocar faculdade. Vai colocar emprego. Aleluia. Vai colocar uma chamba, mano. Vai colocar mercado central. Deus disse assim: vai lá, aleluia, levanta, entrega a mensagem, coloca a mensagem, prega o evangelho que eu te ordenei. Deus ordena, não pede não. Porque ele vai saber que esse irmão que se começar a pedir aqui, vai falar às 15 horas, vou no CPX. Aqui é para você fazer, não é pedido. Aleluia. O homem levanta porque é ordem. Quem te ordena é porque é superior a você. Aleluia. É porque é maior a você. Por isso ele ordenou, Deus. Vai levantar, vai pregar a palavra que eu te mando agora, que eu te ordeno. Vai anunciar esta palavra. Jonas, ele vai anunciar a palavra para o povo Nínive. Ele diz assim: esta terra será submergida, aleluia, se vocês não converterem. Essa foi a palavra que Jonas disse, aleluia. Porque o povo tinha ouvido para ouvir, ouvido espiritual, entendimento espiritual. O toque de Deus quando chega na vida, amados, não importa o tempo que você viveu pecado, aleluia. Não importa o tempo que você viveu fora da presença de Deus. Mas quando chega a hora, chegou para a sua vida. Quando chega a hora de converter, chegou. O pecado que esses homens tinham era maior. Aleluia. Até que Deus disse que eu vou quebrar a aliança com este povo. Porque o pecado era maior. E este pecado que foi maior, foi um pecado que foi perdoado. Aleluia. Foi o pecado que foi perdoado. Os homens, quando escutam isso, eles o que fazem? Dobram o joelho, usam sacos, até os seus chefes começam a orar, começam a clamar, começam a pedir perdão. Aleluia. Diga para o seu próximo: peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Fala isso no espírito, não precisa falar como se fosse brincadeira. Aleluia. Eles assim o fizeram. Quando assim fazem, Deus perdoa. Aleluia. Deus perdoa do pecado que eles praticaram. Os tempos que eles viveram voltou-se a nulo para Deus. O amor de Deus é maior para com a nossa vida. Aleluia. O amor de Deus é maior para com a sua vida nesta manhã. O perdão de Deus para o povo de Nínive. Olha o que acontece. Incomoda o próprio Jonas. Aleluia. O perdão de Deus que fez para o povo de Nínive incomoda o próprio homem de Deus. Aleluia. Incomoda o próprio homem que enviou a mensagem para lá. Porque ele não imaginava o tamanho do pecado. A conversão que este povo não tinha já era suficiente para Deus poder quebrar. Aleluia. Eu disse: há pecados que Deus não perdoa. Você por consciência peca. Você, ao ouvir palavra, peca. Você saber que esse Deus não gosta disso, peca. Aleluia. Peca por quê? O que te leva você a pecar, a saber que Deus não gosta? Amado, este tipo de pecado não é perdoado. Assim como qualquer pecado. Aleluia. O perdão que Deus fez para aquele povo começa a incomodar o próprio Jonas. Aleluia. A Bíblia diz que ele se arrepende. Ele se arrependeu. Porque viu Deus perdoando aquele povo. Ele se arrependeu. Amado, o desenvolvimento de outro, o bem-estar de outro, não pode ser um motivo de fracasso para a sua vida. Aleluia. Não pode ser preocupação. Deixa que o outro desenvolve. Amém. Glórias a Deus. Jonas tinha ódio a ver pessoas que estavam a adorar a Deus de verdade. Jonas não gostava de ver o homem que louvava a Deus.
Jonas não se sentia à vontade com pessoas que pregavam a palavra de Deus. O plano dele era ver aquele povo quebrado, era ver aquele povo fora de aliança de Deus. Mas este não é plano de Deus para aqueles que têm a sua missão. Aleluia. Amém. Esse não é plano de Deus. E ele, porque não gostou do que Deus fez, a história vai para frente, ele sai da presença de Deus. Aleluia. Ele desenha teu plano, faz tua casa ao lado, vai viver lá. Aleluia. Ele vai viver lá onde ele quer, porque ele não queria estar na presença de Deus, porque Deus perdoou os homens. Sabe, esse espírito não é bom. Não é um espírito de copiar. Aleluia. Quando nós vemos o irmão levantou, vamos apoiar. Para ele poder querer. Para ele poder querer. E o crescimento dele vai ajudar também para a sua vida particular. Aleluia. Você não pode ficar triste, amado. Ele sai da presença de Deus. E Deus o segue até lá onde ele estava. Aonde ele estava, Deus o segue. Sabe o que acontece para ele? Deus ainda lhe ama e coloca lá uma sombra. Aleluia. Coloca uma sombra à luz do dia, ou seja, de noite para o dia, de dia para noite. Chega uma sombra, ele fica tranquilo. Aleluia. Ele fica tranquilo porque chegou a pobreira, chegou a sombra que cobria ele. Aquele sol que ele estava passando do dia a dia, já não viveu aquele sol. Ele ficou tão tranquilo. Mas para Deus, era um exemplo mais para poder ver o seu coração. Para ver o homem a mudar de coração. Para ver o homem a levantar para o ministério de Deus. Aleluia. De dia para a noite, aquela sombra, chega uma verme, mata aquela sombra. Aleluia. Mata aquela sombra de dia para a noite. Matando aquela sombra, quebrando aquilo. O homem fica mais irritado. Aleluia. Ele fica mais preocupado. Ele diz, então, para mim eu prefiro me matar só. Porque aqui já não há mais palavra. Para mim eu prefiro morrer, porque não sou teu, na verdade. Aleluia. Mas Deus dá um exemplo muito bonito para ele. Sabe qual é o exemplo? Você não pode ficar preocupado com coisas passageiras. Aleluia! Amém. Aleluia, igreja! Você não pode ficar preocupado com coisas que passam de dia para a noite. A pobreira morre, a sombra quebra-se. Aleluia! Mas a vida, o povo que está a crescer lá é mais importante. Aleluia. Aleluia, igreja. A vida é mais preciosa do que esta sombra que eu coloquei a você. Aleluia. A vida de 120 mil pessoas que poderiam estar fora da presença de Deus é maior. Aleluia. É maior. Há vidas, amados, que estão a morrer, que estão a sair da presença de Deus por nossa mesma causa. Aleluia. Por falta da sua entrega. Há pessoas que estão a perecer. Há pessoas que não têm Jesus. Porque você não prega a palavra. Está preocupado com as suas coisas do dia a dia. Aleluia. Está preocupado a fazer suas coisas diárias. Não tem tempo para pregar o ministério. Então Deus estava a falar que vale a pena salvar este povo que saiu da presença de Deus, do que você está preocupado com a sombra que de dia para a noite pode aparecer. Aleluia. Aleluia. Igreja, chega de se preocuparmos com as nossas vidas. Aleluia. Chega de ficar preocupados daquilo que nós somos. Coloque na presença de Deus. Tu foi chamado para ministério, cumpra o ministério de Deus. Pois você sabe, Mateus diz que o primeiro buscar o seu reino e a sua justiça. Primeiro buscar o seu reino e a sua. O resto das coisas serão acrescentadas. Aleluia. Enquanto você prega o evangelho, Deus vai colocar uma sombra para a sua vida, que nunca vai tirar da sua vida. Aleluia. Enquanto você louva a Deus, Deus vai colocar Ele a
as bênçãos para a sua vida, você sem saber. Então, a mensagem é essa. Prega a palavra de Deus. Aleluia. A missão deve ser cumprida. O ministério deve ser evangelizado. A palavra deve ser anunciada. Eu disse, foram 60 anos que homens de Deus andaram com este evangelho até chegar até aqui. Não foi fácil. Aleluia. E o que é um dia para você? O que é uma hora para você falar de Deus para alguém? Aleluia. O que é um segundo para você dizer, irmão, Jesus te ama? O que é isso? Ela andou 3 dias a pregar com várias multidões, a pregar para um povo que estava no pecado. Aleluia. Para poder se converter. O que é para você uma hora poder estar na igreja, fazer trabalho de Deus? Aleluia. A palavra para ir a conferir a terra é necessário que você tenha missão. É necessário que você não fuja na presença de Deus. Porque esse Deus amado, Ele não se foge. Aleluia. Esse Deus que nós adoramos, Ele não se foge. Se a missão é para o Pai Betinho, é para Ele. Ele não sabe. Aleluia. Se a missão é para o pastor José, é para Ele. Aleluia. Se a missão de anunciar a palavra é para o irmão Daniel, é para ele, há de fazer. Aleluia. Se a missão é de Pai Chapuleta, que é para anunciar a palavra, é para ele mesmo. E não se fosse nem por um segundo, porque esse Deus vai te encontrar. Aleluia. Esse Deus vai te encontrar. Não importa quem vai impedir a você a sua caminhada. Não importa quem não vai gostar do que você está fazendo. Aleluia. A conversão do povo, Jonas ficou triste por aquilo. Ele não gostou ver o povo salvo. Não gostou ver o povo convertido. Porque, amados, quando você tem mágoa para alguém, tem mágoa. Aleluia. Você fica preocupado, você não quer ver o outro andar bem. Você não quer ver o outro desenvolver. Você não gosta disso. Aleluia. Mas você tem que saber que existe um Deus que perdoa. Aleluia. Você tem que saber que existe um Deus que no dia a dia vem pela sua vida, a sua caminhada, a sua progressão, o seu andamento, o seu percurso está na mão de Deus. Não importa o lugar que você está. Aleluia. Não importa quem você é. Seja menor, seja pequeno, seja grande, Deus vai te usar para a missão dele. Aleluia. Aleluia, igreja. Para a missão dele. Você e eu temos uma missão aqui na terra. Glórias a Deus. É a mensagem que eu tenho para a igreja. E o servo do Senhor está aqui.